Bom dia, turminha! Mais um revisando e hoje nós vamos falar de vozes verbais ou vozes do verbo, que são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva e reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito é agente da ação. Exemplo: vi a professora. Então, eu vi a professora. Então, o sujeito é o eu, que está oculto aí. O sujeito, ele praticou a ação, ele viu a professora, né? Depois nós temos na voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. Exemplo: a professora foi vista. Então, nesse caso aí, o sujeito, a professora, não praticou nenhuma ação. Ela sofreu a ação, ela foi vista, né? A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Exemplo: vi-me no espelho. Então, eu me vi no espelho, né? Então, o eu pratiquei a ação e sofri a ação. Vamos para os exemplos? Na voz ativa, o sujeito é agente, como eu disse, ou seja, ele pratica ação. Exemplos: Bia tomou o café da manhã logo cedo. Então, a Bia, o sujeito, ela tomou o café da manhã. Ela é o agente da ação. Aspiramos a casa toda. Aspiramos, aí nós temos um sujeito oculto, que é o nós. Nós aspiramos a casa toda. Então, o nós praticou essa ação. Então, ele é o sujeito, ele é agente. Então, é voz ativa. Já fiz o trabalho. Aí também tem um sujeito oculto. Eu fiz o trabalho. Então, o eu praticou a ação, que é fiz o trabalho. Então, ele é um sujeito e é agente da ação. Já na voz passiva, o sujeito ele é paciente. Ele sofre, ele recebe a ação. Exemplos: a vítima foi vista ontem à noite. Então, a vítima, eu estou falando da vítima, é o sujeito. Então, o sujeito é aquele no qual eu falo algo sobre ele. Então, a vítima, estou falando dela. Só que ela não praticou nenhuma ação, ela sofreu uma ação, ela recebeu uma ação. Ela foi vista ontem à noite. Outro exemplo: aumentou-se a vigilância desde ontem. Então, a vigilância aí, ela foi aumentada. A vigilância, ela não está sendo agente de uma ação, ela está recebendo uma ação. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. A voz passiva analítica é formada por quê? Pelo sujeito paciente, por um verbo auxiliar, que é o ser, estar, ficar, entre outros, mais um verbo principal da ação conjugado no particípio da agente, mais o agente da passiva. Por exemplo: o café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Então, agora, de quem eu estou falando? Do café da manhã. Então, ele é o sujeito. Só que ele foi tomado por Bia. Então, o agente da ação está lá no predicado, que é a Bia. Só que ela não é sujeito mais. Ela é o agente da ação e o sujeito é um sujeito paciente. Então, ele está lá. O café da manhã foi tomado pela Bia, né? Por Bia. Então, é um sujeito paciente. Tem um verbo aqui auxiliar e tem um verbo principal, que é tomado. No exemplo de baixo, a mesma coisa. A casa toda foi aspirada por nós. Então, a casa toda é o sujeito. Eu estou falando sobre a casa. Só que ela não praticou nenhuma ação, ela sofreu ação. Ela foi aspirada por nós. Esse daqui é a voz passiva analítica, tá? Quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo conjugado aqui, mostrando que o sujeito é paciente. A mesma coisa nesse exemplo. O trabalho foi feito por mim. Então, eu estou falando sobre quem? Sobre o trabalho. O que aconteceu com o trabalho? Foi feito por mim. Mas foi o trabalho que praticou essa ação expressa pelo verbo? Foi feito? Não. Ele sofreu essa ação. Ele foi feito por mim.
Então, aqui eu tenho um verbo, né, auxiliar e um verbo principal aqui, que está no particípio, certo? Nós temos também a voz passiva sintética, que é quando é chamada a voz passiva pronominal, devido ao uso do pronome se, e é formada por um verbo conjugado na terceira pessoa, no singular ou no plural, e o pronome passivador se, mais o sujeito paciente. Olha os exemplos. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Então, o café da manhã, ele foi tomado, né? Então, tomou-se. Alguém tomou esse café da manhã. Dá a ideia como se fosse um sujeito indeterminado, mas não é. Aqui eu estou num verbo na voz passiva sintética. Aspirou-se a casa toda, também, voz passiva sintética. Já se fez o trabalho, voz passiva sintética. Então, todas as vezes que eu tenho esse pronome passivador, eu tenho uma voz passiva sintética para o verbo. E por último, nós temos a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito ele é agente e paciente. Ele é os dois ao mesmo tempo, né? O sujeito ele pratica e recebe a ação do verbo. Exemplos. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Quem penteia a velhinha? Ela. E ela penteia quem? Ela mesma. Então, ela recebe e sofre a ação expressa pelo verbo. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Quem se cortou? Eu. E quem cortou eu? Eu mesma. Então, ele sofre e recebe a ação. A voz reflexiva é formada pelo verbo na voz ativa, mais um pronome oblíquo, que pode ser o me, o te, o se, o nos, o vós, que é o exemplo aqui, ó. A velhinha se penteia. Eu me cortei. Então, sempre vai ter um pronome oblíquo antes do verbo, depois, né? Que serve de objeto direto ou por vezes de objeto indireto. E representa a mesma pessoa que o sujeito. Então, esse me, esse te, o seu, nós, o vós, ele vai representar a mesma pessoa que o sujeito. Por isso que é voz reflexiva. Exemplos. Atropelou-se em suas próprias palavras. Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Então, ele, né, praticou a ação e recebeu a ação. Olhei-me no espelho. Então, eu olhei-me no espelho. Olhei a mim mesma, né? E tem a voz reflexiva recíproca. Recíproca. Que também pode acontecer, né, de ter uma reciprocidade ali na ação do verbo. Ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam ação ao mesmo tempo que também são pacientes. Exemplo. Eu, meus irmãos e meus primos, então tem mais núcleos aí de sujeito, né, um sujeito composto, damos-nos bastante bem. Então, não é só um núcleo de sujeito, tem mais de um núcleo. Então, é uma voz reflexiva, recíproca. Aqui, os dias passam-se com muitas novidades. Então, tá falando dos dias, né? Sofia e Lucas amam-se. Então, eu tenho dois núcleos aí, Sofia e Lucas amam-se. Então, são dois núcleos para esse sujeito. Então, eu chamo de voz reflexiva recíproca, certo? Beijinho e até o próximo Revisando!